essa questão da superficialidade, não sei, talvez o seu medo seria... a gente sempre tem medo de julgamento das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, quando eu comecei o podcast Vida nos Trilhos, que foi o primeiro que eu criei, junto com o Jefferson, eu também tinha receio do que as pessoas iam falar de mim. Eu também tinha receio de, putz, será que o pessoal vai achar que o Edward pirou, tá fazendo um podcast, o que é isso, Edward? O que você tá fazendo? Quem você acha que você é? Então a gente fica com essas coisas na cabeça. Só que, eu vou ser bem sincero, isso é só coisa da nossa cabeça. Porque a maioria das pessoas não vão estar muito preocupadas se você está fazendo ou se não está fazendo. Podem ficar até surpresas. Porque o nosso hall de conhecidos não necessariamente é o nosso público, em primeiro lugar. Segundo lugar, para você não ser taxado de superficial num podcast, basta você fazer um podcast, um episódio, né? Cada episódio do podcast, com uma duração adequada ao conteúdo que você está transmitindo. E a gente sempre fala, o conteúdo é o que manda. Então, basicamente, você vai falar de um determinado tema no seu episódio, você tem que estudar aquele tema. E quando você estudar, se você estuda e tem, vamos dizer assim, que aquele assunto que você quer tratar naquele episódio, você precise de 20 minutos para falar dele, use os 20 minutos. Não tente falar por 1 hora e ficar enchendo linguiça, porque aí você pode parecer superficial. Então, assim, o que vai determinar se um podcast tem cara de superficial ou não, eu diria que é justamente o conteúdo dele, a qualidade do conteúdo. E um conteúdo de qualidade ele pode ser transmitido em 5, 10, 20, 30, 1 hora, 2 horas. Claro que um conteúdo de 2 horas vai ser maior, vai ser mais amplo, vai ter mais detalhes. Um conteúdo de 5 minutos, ele é um conteúdo breve, direto ao ponto e certeiro. E vai ser um conteúdo bom. Porque se você faz algo que... E para produzir um conteúdo bom, qual que é o truque? É você resolver um problema ou atender um desejo da sua audiência. É 2 coisas que você tem que fazer para sua audiência. Porque a pessoa que vai te escutar, ou ela quer resolver um problema, ou aprender alguma coisa, ou ela tem um desejo. E ela quer atingir esse desejo. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas que escutam os podcasts da escola do podcast, elas querem resolver um problema que não sabem nada sobre podcast, querem aprender podcast. Então esse é um problema que eu resolvo. Mas, por exemplo, a pessoa também, ao mesmo tempo, tem um desejo. O desejo de transmitir a mensagem. E ela também escuta porque ela está ansiosa para encontrar um meio para transmitir a sua mensagem. Então você percebe que as pessoas sempre são movidas por desejos e receios. Desejos e receios. Se você faz um podcast de 5 minutinhos, né, aquele estilo assim, vou falar 3 dicas para você resolver tal problema. E você é certeiro nessas dicas, e elas realmente, mas você tem que analisar, ela resolve um problema da minha audiência? Ela atende um desejo da minha audiência? Se você responder sim para essas 2 perguntas, ou pelo menos sim para uma delas, então o seu conteúdo é bom, porque ele realmente traz uma solução. É simples assim. E aí ninguém vai ver como superficial. Pode ter 2, 3 minutinhos o conteúdo, mas se ele traz uma pequena solução, ele não é mais superficial. E claro, se você vai produzir um conteúdo de 1 hora, 2 horas, aí tem que ter uma preparação para fazer aquele conteúdo. Você vai ter que entregar ele e quebrar em partes para falar tudo aquilo. Então, é isso aí. Eu acho que a questão do ser julgado, a gente tem que fazer um esforço para deixá-la de lado, porque esse receio sempre vem. Mas conforme você vai evoluindo no seu podcast, esse é um receio que ele vai embora logo. Principalmente depois de alguns meses, quando você pega a prática.